Jesus ditou as 7 lições do coronavírus. É 7 mais uma, tem mais uma extra. E o que a gente fez? A gente fez uma live sobre cada uma das lições e depois a gente editou, isto é, tiramos tudo o que não tinha a ver com a lição e deixamos o sumo. E estamos colocando aqui, nas Conversas Infinitas, uma por semana. Esta é a 6ª lição e a 6ª começa assim. O coronavírus é um ativador espiritual. O que isso significa? Significa que a partir do momento que a pessoa tem que ficar em casa, ela tem que ficar com ela própria, ela começa a ter que olhar para a sua alma, porque não tem mais distração, entendeu? Então, ela tem que olhar para a sua alma e a sua alma começa a pedir coisas. Então, eles começam a cantar nas janelas, eles começam a fazer filminho de dança, eles começam a ajudar uns aos outros, isto é, ele ativa esse lado espiritual que a gente tem, esse lado, essa alma que, no fundo, quer sonhar, quer coisas lúdicas, quer coisas mais leves do que aquela vida que a gente levava. Assiste, assiste. Lição número 6. Coronavírus é um ativador espiritual. Eu vou ler a mensagem para depois explicar sobre a mensagem. Ao entender que tudo que é matéria lhe é negado, sair, passear, ir ao cinema, ir ao teatro, ir a concertos de música, fazer compras, restaurantes e viajar, isto é, quando tudo isto lhe é negado, só sobra olhar para a sua alma e ouvi-la. Uma pessoa que fica em casa vai ter mesmo que ouvir a sua alma, porque se ouvir o ego, vai ficar doido. O coronavírus é um ativador espiritual nesse sentido. Ele retira tudo o que não tem a ver com ela, a alma. Obriga você a ir encontrar com ela. O próprio fato das pessoas já estarem cantando nas varandas das suas casas é tudo da alma. Quando vocês ouvem esses sons das pessoas cantando, a tua alma é ativada. É tudo lúdico. Não é uma coisa que a pessoa faz para receber algo em troca. Elas cantam nas varandas porque sim. E é só porque sim. Eu estou aqui e o que me faz bem é isto, cantar nas varandas. O coronavírus faz vocês tentarem encontrar formas interiores que ajudam a ativar a essência. Ele ajuda vocês a serem quem são. Porque ao parar de correr, ao parar tudo na tua vida, vocês passam a fazer coisas que vocês gostam. E a ação, o agir, é a manifestação do espírito na matéria. Isto é, ao agir de uma determinada forma, você passa a ser isso. É incrível, tem várias coisas que eu queria falar aqui. A primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte. Houve um dia que eu estava meditando e Jesus, ele faz muitas coisas lúdicas comigo para eu entender, né? Mas às vezes, em vez de ficar falando, ele faz uma coisa, ele faz imagens. E isso é uma coisa que eu queria falar para você, para quem acha que, eu não sei meditar, não consigo meditar, minha cabeça não para. Uma pergunta que me fazem sempre que é, eu nunca sei se é o meu ego ou se é realmente uma comunicação do céu. E a resposta é simples, o ego não dá imagens. O ego pode falar, você pode ouvir. Ontem como é que a gente chamou aquele personagem? O personagem que a gente incorpora de vidas passadas, que eu pedi para darem um nome. E deram Gervásio. Deram o nome de Gervásio, que o Gervásio fica falando. Ou a Gervásia, né? Porque às vezes é uma voz feminina. Fica falando. Mas imagem ele não consegue. Então, quando você vê imagens, fica mais fácil de você entender que é do céu, que é uma comunicação do céu. Tá? Essa é uma dica para quem medita. Eu estava meditando e Jesus começa a me mostrar uma coisa. Então, ele me mostrou, como eu tenho mãe brasileira e pai português, ele me mostrou ele me segurou aqui, né? Sabe quando segura um cãozinho, bebê, né? Que você pega assim o cãozinho e ele fica assim? Então eu estava exatamente assim, né? E jogou no meio do oceano. Bem com a história de mãe brasileira, pai português. E eu fiquei nadando. Isto foi uma imagem que eu vi na meditação, imagina. E eu nadando, e de repente eu vi uma coisa de madeira e me segurei para não me afundar. E de repente eu vejo um pé
gigantesco, branco, muito claro, assim, pum! E esse pé meio que afundou a madeira. E eu continuei, e apareceu um outro toro de madeira, e eu me segurei para não me afundar. E pum, outra vez o pé branco, pum. E eu segurei outro e segurei, e cada vez que eu segurava um toro de madeira, eu via um pé branco gigante, assim, tum, tum. Até que chegou uma altura que eu fiquei completamente sem possibilidades de me segurar. E foi nesse minuto que eu me vi, né? Eu estava na meditação vendo isso, eu meio que quase que aceitei me afundar, né? E quando eu comecei a aceitar me afundar, eu me vi assim. E foi aí que eu olhei para cima. Então o que acontece? O que ele quis me explicar, né? O que ele quis me mostrar? Que quando você está impedida de tudo, quando você está impedida de, como fala aqui a mensagem, né? Ir passear, cinema, teatro, concertos de música, fazer compras, restaurante, viajar, quando você não pode nada, está na hora de olhar para cima. Então, essa negação de tudo que é matéria faz com que ative uma outra coisa em você. Qual é a questão? Quanto mais você resiste, menos você consegue aceitar essa olhada para cima, né? Essa necessidade de encontrar um propósito para isso tudo. Por que você está assistindo essas lives? Porque você já está com a tua espiritualidade ativada. Tem gente que só ativou agora, com este vírus. Tem gente que era cético, não acreditava em nada, e de repente você precisa acreditar em algo maior do que você, senão você fica doido, que é o que ele fala ali. Se você, uma pessoa que fica em casa, vai ter mesmo que ouvir a sua alma, porque se ouvir o ego vai ficar doido. Então, quando você começa a ouvir a sua alma, você começa a entender, espera, havia um motivo para me ser negado tudo que era fora. Aí eu falaria assim, tem gente que nunca cozinhou que está cozinhando. Legal. Mas se você trouxer a sua alma para o que você está fazendo, aí você está cumprindo o vírus. Aí você está cumprindo a pandemia, entendeu? Isto é, a questão não é se eu agora, eu não cozinhava, agora cozinho, mas eu continuo mental, eu continuo com a minha dimensão mental completamente ativada, não estou cumprindo nada. Porque aí eu podia fazer a mesma coisa podendo sair. A questão é outra. A questão é que quando esta pandemia te obriga a ficar em casa, o que ela está fazendo? Ela está te obrigando a ir para dentro de casa. Mas também para dentro, entendeu? É aí que eu falo sempre que a vida conversa com a gente. Ela está conversando com a gente. A gente só não vai ouvir se a gente não quiser. Então, a vida está me mandando para dentro, não só para dentro de casa, para dentro, para dentro. Por isso, tudo que você fizer, tem muita gente limpando a casa nesse momento. Jogando coisas fora, limpando, tá tudo certo. Mas pensa que você também está limpando dentro. Também está jogando fora conceitos velhos, crenças que não interessavam mais. E você pode fazer isso enquanto está limpando. Você já reparou que limpar, cozinhar, tudo que está sendo pedido para a gente faz a cabeça parar um pouco? É isso que o vírus, que esta pandemia está pedindo. Para a gente parar um pouco. Porque a Terra precisava descansar, mas nós também. Daquela vida em que a cabeça não parava nada, e parece que era um atrás do... Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma moça que ela trabalhava num escritório normal, como as pessoas, e ela falava assim, no início eu ficava muito estressada porque eu terminava às 6 e eu depois ficava até às 7, até às 8, até às 9 porque o trabalho não acabava. Até que um dia eu entendi, ele não vai acabar nunca. Então é melhor eu sair às 6, no dia seguinte eu continuo. Mas olha como é que as pessoas já estavam, não vai acabar nunca. Esta ativação espiritual que a pandemia está fazendo tem a ver com o seguinte, eu vou honrar ou não vou honrar o que está acontecendo com a gente? Eu vou honrar ou não vou honrar estas mortes que estão acontecendo? Por que eu escolhi nascer nesta época? Por quê? Porque eu tinha que passar por isso. Né? Agora, quanto mais pessoas escolhem evoluir, escolhem ir para casa, escolhem tomar todos os cuidados, mais nós todos, como karmas de grupos, vamos evoluindo. Isto é importante entender.
Importante entender que se eu faço parte do todo, eu não posso sair na rua sem consciência nenhuma, porque eu vou estar prejudicando outras pessoas. Só que antigamente a gente falava isso de, eu faço parte do todo, nhenhenhé, mas a pessoa não sentia isso. Agora eu sinto. Eu sinto que se eu for na rua e não me cuidar, imagina que eu vou, por exemplo, levar o lixo na rua, que é uma coisa que todo mundo está tendo que fazer, né? Se eu não me cuidar, se eu quando chegar não tirar a roupa, não lavar a roupa, né? Todos esses cuidados, lavar as mãos, isso tudo, eu vou estar fazendo com que mais pessoas fiquem em casa mais tempo. Então, quem é que tem esse cuidado? É o ego que tem esse cuidado? Eu vou cuidar das pessoas porque eu faço parte do todo. É o ego? Não, o ego não tem esse cuidado. O ego, ele é desenhado para cumprir 3 funções: reprodução, abrigo e alimento. Isto é, o ego, ele é desenhado no nosso cérebro para cumprir as funções da reprodução da espécie. Só. Por isso, tudo que ele faz na vida da gente não deixa a gente crescer, não deixa a gente evoluir, não deixa a gente arriscar, não deixa a gente sonhar. Porque ele está cumprindo bem a função dele. A questão é se eu dou força para ele ou não, se eu alimento ele ou não. Entendeu? Uma vez, tem uma historinha muito interessante sobre esse assunto. Uma vez eu estava em Nova York e o Deepak Chopra, que vocês devem conhecer quem é, inaugurou um lugar onde ele ia fazer um programa de rádio, dar palestras e tal. E eu assisti a primeira palestra dele nesse novo lugar, nessa inauguração. Ele é médico, como muita gente sabe. Então ele explicou uma coisa muito interessante, que eu não sei explicar, vou só aqui dar um... Mas é muito interessante. Ele falou, ele fez assim com a mão, como é que ele fez? Assim com a mão, assim, né? E ele falou assim, o cérebro, ele é muito parecido hoje com o cérebro do homem das cavernas. Ele mudou um pouco, verdade. Mas tem uma parte aqui, ele fazia assim, tem uma parte aqui que é igualzinha ao homem das cavernas. E é aqui que mora o ego. Então a gente continua saindo para caçar javali. Por que a gente... Eu tenho que trabalhar, mesmo com cheio de comida em casa, às vezes mesmo com dinheiro no banco, a pessoa... Porque essa parte ainda que é tão antiga do ego que obriga a gente a continuar caçando javalis. E a alma, ela não tem necessidade de caçar javalis. Ela tem necessidade de amor, amor incondicional. Ser feliz, estar bem. Então, aqui nesta mensagem tem uma parte que é importante você entender. Olha só. Quando é que eu ajo pelo ego e quando é que eu ajo pela alma? E ali fala assim, que a ação, o agir, é a manifestação do espírito na matéria. O que isso quer dizer? Que quando eu ajo, sendo a ação a manifestação do espírito na matéria, quando eu ajo, eu estou mostrando para o universo quem eu sou. A ação, mais do que o pensamento, mais do que a emoção, mais do que tudo, a ação, ela é muito forte a nível espiritual. Por isso, quando você age contrariamente ao que você é, você está dando uma mensagem duplicada para o universo. Primeiro você está vibrando por uma coisa e depois você está agindo contrariamente. Então, quando você age em consonância com quem você é, você se torna um ímã poderosíssimo para o que é para você, para vir o que é para você, para vir abundância na tua vida. Entendeu? Porque a alma, ela atrai abundância. O problema é que está aqui a alma tem o ímã, como a gente fala, que atrai o que é para ela, mas aqui tem o ego, que age em consonância com outros valores que não são os da alma. Por isso é que você nunca atrai abundância na vida, ou raramente atrai abundância na vida. Porque a gente está pensando uma coisa, sentindo uma coisa, vibrando uma coisa e depois age ao contrário. O Einstein tem uma frase que fala: demência é você fazer o que sempre fez e querer resultados diferentes. Não acontece. Então, as pessoas que estão despertas, o que elas estão fazendo? Elas estão aproveitando este tempo, porque foi o que eu expliquei no início, naquela minha meditação. Eu estava me afogando e apareceu uma madeira, eu fui tentar me salvar, veio um pezão branco e obstruiu, né? Estava tentando o outro pé branco. Por quê? Exatamente para eu não ter jeito aqui e olhar para cima. Que é o que você está precisando agora, olhar para cima. Que é para você começar a fazer as coisas da tua alma. Mas eu não posso porque tem criança, ou porque tem isso, ou porque tem aquilo, ou porque tem que trabalhar, teletrabalho. Tudo bem, tira um tempo para isso. Tira um tempo. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de cozinhar. O que você gosta de fazer? Eu gosto de plantar. Faz agora, aproveita agora.
Porque essa manifestação do espírito na matéria em forma de ação é o que vai fazer com que a tua alma se desperte. E o dia que a alma está desperta, ela não quer outra vida, ela fica desperta. Voltando. O que eu faço pela alma, o que eu faço pelo ego? Tem uma fórmula que é muito simples, tá? E a fórmula é: sempre que eu faço uma coisa para ter um resultado, é ego. Então imagina, eu trabalho para ter dinheiro. Eu agrado as pessoas para ter aprovação. Tudo isso para ter para alguma coisa, para fazer para é ego. Sempre que eu faço, porque sim, porque eu gosto, porque me faz feliz. Por quê? Por quê? É alma. Tanto que eu, quando as pessoas entendem isso, os meus alunos, eu começo logo assim: você faz para ou faz por quê? Para ou por quê? Para alguma coisa ou só porque sim? Então, tenta ver na tua cabeça quais são as coisas que você faz para alguma coisa. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de cozinhar, mas aí tem que cozinhar para a família, para que a família possa... E isso é ego, normal, tudo bem. A gente tem que fazer umas coisas assim. Mas tem outras coisas que você está com vontade de fazer. E a nossa sociedade fala pra gente que sempre que a gente quer fazer uma coisa só porque sim, é capricho. E aí a gente não faz. E aí a gente não coloca como uma prioridade na nossa vida. Por isso, trabalho de casa para amanhã, fazer uma lista das 10 coisas que vocês gostam de fazer, sozinhos, só porque sim. As 10 coisas, vamos chamar as 10 coisas da alma. Que é para depois você todos os dias fazer pelo menos uma. Tá bom? É muito importante que você entenda que este ativador espiritual, que é o coronavírus, ele retira tudo que não tem a ver com a alma. Ele está fazendo a parte dele. Agora a gente só tem que fazer a nossa. Né? E a gente vai fazer a nossa no dia que a gente entender que, tudo isto que está acontecendo tem um propósito espiritual. Com certeza que tem. Elevar a energia das pessoas para poderem entrar na era de Aquário, nesta nova era, que vai ser completamente diferente. Completamente diferente.